Graça e paz, amém? Uma alegria estarmos aqui de novo para celebrar aquele que vive, aquele que reina para todo e sempre. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, da família do pastor, da Igreja Batista, que Deus abençoe a todos os pastores, líderes, liderados, a banda que cantou aqui, o Ministério de Louvor, que Deus abençoe. Ao Gessé, cadê o Gessé? Ô Gessé, está lá atrás. Deus abençoe o Gessé também. Foi o canal de bênção para que estivéssemos aqui. Que Deus continue te honrando, te abençoando nessa terra mais e mais em nome de Jesus. Enéas está revendo aqui essa turma abençoada. Que Deus abençoe mais e mais. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Marcos. Marcos 4:35. A Bíblia diz assim: no mesmo dia, ao entardecer, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava, havia outros barcos com ele. Nisso levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiam o barco de tal maneira que ele já estava enchendo. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E houve grande bonança. Permita-me eu fazer algo com você essa noite. Eu queria aplicar esse texto que Deus colocou no meu coração para a sua vida, para a minha vida. Eu posso chamar você de barco? Posso chamar você de barco? Posso chamar você de barco? Sim ou não? Diga para alguém aí, diga assim: você tem uma cara de barco, diga para ele aí. Imagina eu desse tamanho, seria um Titanic, grandão. Oh, Jesus amado. Deixa eu te chamar de barco nessa noite. O texto lido na Bíblia, no Evangelho de Marcos, é um texto que está nos contando, nos mostrando a própria Bíblia, sobre um momento que Jesus está dando uma ordem para os discípulos para passar para outra margem, para a banda de lá. E a região que eles têm que ir, que Jesus deu um comando para eles irem, é a região de Gadara, a região dos Gadarenos. Se você reparar no capítulo 5 do mesmo Evangelho de Marcos, ao desembarcar na região, naquela cidade, Jesus já começa resolvendo o problema, já fazendo um trabalho de libertação. Por isso que quando o pastor fez aqui o ato profético, isso aqui é muito importante no mundo espiritual. Porque toda vez que você entra numa campanha para enfrentar algo no mundo material e até no mundo invisível espiritual, algumas forças negativas, malignas, pode até tentar para que você não chegue do outro lado, porque sabe que alguma coisa vai resolver quando chegar do outro lado. Jesus deu o comando de voz, mas Jesus disse para eles: passemos. Jesus não disse: vocês entram no barco e vocês vão para a banda de lá. Jesus está dizendo: passemos. Ele está dizendo assim: eu também vou com vocês. Ele não disse que era para eles ir sozinho. Ele está dizendo que ele também vai junto no barco. Uma coisa é quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem para a igreja, a gente começa a servir a Deus, e começa a vir alguns ventos nas nossas vidas, algumas tempestades, algumas lutas, faz parte da vida do cristão. Se você reparar na própria Bíblia, quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto para alcançar a terra prometida, eles enfrentaram lutas, dificuldade, foi tanta dificuldade, o povo reclamava: Moisés, está tanta luta, tanto vento, tanta complicação. O povo só parou de ter luta quando entrou em Canaã. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, prepare para a luta, mas prepare para a vitória também, até chegar na Canaã. Chegar lá e não tem mais luta não, aí é só bênção, é só vitória, aí a coisa muda. Mas enquanto estivermos aqui, vai ter luta, vai ter problema. Alguém disse para mim um dia em Goiânia: pastor, eu não tenho problema. Eu falei: então nós vamos orar agora, para Deus te dar no mínimo uns 30 problemas para você, porque uma pessoa normal tem problema, faz parte do dia a dia. Eles entram no barco e Jesus está dizendo para ele: passemos.
E eles começam a remar, e vai remando, remando, vai remando, vai remando. E ninguém avisou para eles que tinha uma tempestade. Ninguém avisou para eles que o barco deles ia entrar em um rumo, em um sentido, que ia ter que se superar por si mesmos ali. Ninguém avisou para eles. Mas tem um detalhe: Jesus entrou naquele barco e Jesus está dormindo na polpa, atrás. Mas Marcos está dizendo que Jesus pega uma almofada, um travesseiro. Para que Marcos quer dar um detalhe tão específico, irmãos? Poderia ter dito assim: Jesus entrou no barco de madeira, feita de um material assim. Jesus entrou no barco de tantos metros de comprimento, por tantos metros de largura. Mas está dizendo: Jesus entrou no barco e deitou. Poderia somente dizer isto, mas disse: Jesus deitou sobre uma almofada, sobre um travesseiro, dependendo da versão bíblica. O que é isso? Toda a Bíblia, todo o ensinamento de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que relata, que traz o currículo da vida, do ministério de Jesus. Tudo que você reparar, desde o início do ministério até o final do ministério de Jesus, tem algo pedagógico. Jesus era PhD em pedagogia, em teologia. Os ensinamentos dele deu tão certo que até hoje está dando resultado, para você ter noção da coisa. Tudo que Jesus fazia tinha algo para ensinar para alguém. Mas uma almofada, a almofada dentro do barco tinha algo para mostrar para mim e para você. Tudo que Jesus fazia, tudo, é só reparar com a visão de reino, você vai perceber que tem um resultado positivo para a minha vida e para a sua vida. Por exemplo, Jesus, quando está diante da multidão, mais de 5 mil ali querendo se alimentar, já estava de noite, não tinha alimento. Jesus preocupa com eles. Aí eles conseguem arrumar 5 pães e 2 peixes e traz para Jesus. Quando traz para Jesus, Jesus vai ensinar um negócio para mais de 5 mil pessoas. E ele não precisava fazer aquilo, mas ele vai ensinar para mostrar algo pedagógico. De novo, olha o que Jesus vai fazer. Ele vai pegar o pão, vai pegar o peixe e vai levantar os olhos aos céus e vai dar graças. Para que ele vai dar graça? Ele nem precisava dar graças, porque ele já era a própria graça. Mas ele está dizendo: ei, quando estiver no meio de uma dificuldade, quando estiver no meio de muita gente, quando o seu recurso for pouco, que você não puder resolver, aprenda a dar graças pelo pouco, porque dando graça pelo pouco, eu vou te colocar no muito que você ainda não tem. Ensinamento de Jesus. Jesus está de novo dentro de uma casa. Pedro vem correndo, todo afoito. Pedro chega e está dizendo assim: mestre, cobraram o imposto seu, acabou de cobrar de mim o imposto do Senhor. Jesus vai ensinar de novo Pedro. Jesus vai confrontar Pedro e vai dizer para ele: Pedro, vai no mar, pega um anzol, o primeiro peixe que você pegar, tem uma moeda dentro da boca dele. Pega aquela moeda, paga o teu imposto e o meu imposto. Para que Jesus vai fazer isso? Olha como que Jesus faz. Está confrontando Pedro naquilo que ele faz, porque Pedro era pescador. Irmãos, chega num pescador, um pescador profissional, e diz para ele assim: rapaz, eu fiquei sabendo que o Aruanã agora, na época da baixa, não na alta, na época da baixa, tem pessoas pescando peixe lá na curva do rio, assim, uns peixes que vêm com nota de 100 na boca. Vê se você vai acreditar. Mas nunca. Agora imagina Jesus falando isso para Pedro. Porque Pedro é pescador, Pedro conhece de rio, conhece de peixe, conhece de água, conhece de barco. Jesus está dizendo: vai no rio, lança um anzol, não é tarrafa, é anzol, não é rede, é anzol. Ensinamento de Jesus: volta lá atrás como você começou. Você pode ser profissional agora, Pedro, mas eu vou te ensinar algo de lá atrás, de quando você começou a pescar com anzol. Porque pescar com anzol é para iniciante, profissional bate tarrafa, bate rede, alguma coisa assim. Pedro não está entendendo, mas ele vai fazer, porque tem hora na nossa vida que não é para a gente confrontar, querer colocar Deus na parede, querer dizer que Deus tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Mas tem hora que a gente tem que ouvir a voz de Deus e exercer o comando que Ele disse para mim e para você, mesmo que pareça loucura, mas tem hora que a gente tem que fazer isso. Porque senão, pastor, mas eu não consigo entender o mistério. Mistério de Deus não é para você entender, é para você aceitar e viver um tempo de bênção na sua vida. Pedro está indo e lança um anzol. Quando Pedro lança um anzol, ele não quer nem saber se o peixe é tambaqui, lambari, jaú, tambaú, alguma coisa assim. Pedro quer saber se tem moeda na boca do peixe.
Quando pega o peixe, ele vai levar um susto, porque não é de ver que tem uma moeda dentro da boca do peixe. Mas quem disse que ia colocar a moeda lá, não foi patrão, não foi homem, foi alguém chamado Jesus de Nazaré. Sabe o que eu aprendo com esta passagem, nesta campanha? Uma campanha como essa aqui, não é para você viver o normal que você está vivendo todos os dias. Uma campanha como essa aqui, é para você viver um tempo diferente, na contramão de tudo que você aprendeu. Ah, pastor, por quê? Porque andar sobre águas, campanha para madrugada, meu irmão, é para quem crê em milagre, é para quem acredita em palavra do Senhor, é para quem recebe algo que vem do céu para a vida dele. Levanta a sua mão direita, eu vou profetizar na sua vida, aleluia, que esta campanha fique marcada pela ação divina, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, que você viva um tempo de milagres como nunca viveu. Fecha a mão, fecha. Jesus está dormindo na polpa do teu barco, atrás. O vento vem, o vento bate. E agora, o que eu vou fazer? Jesus está dormindo. Já viu as tempestades na Bíblia? Primeira de Jonas, algumas delas. Jonas é uma tempestade que o barco está quase quebrando, e eles vão jogar Jonas para fora. Aí o vento acalma. Aqui, se Jesus for para fora, vai complicar a situação. Tem um ditado popular que diz assim, ó, pulou para fora do barco. Já ouviu? Aqui dá para entender que Jesus não vai pular para fora do barco da sua vida. Escute. Por quê, pastor? Mas tem um detalhe, ele não vai acordar sozinho. Deus permitiu uma cidade, Rio Verde. Deus permitiu uma igreja batista. Deus permitiu uma campanha, essa é a campanha, mas Deus permitiu você fazer ela. Para quê? Para você acordar. Como assim, mas pastor, acordar Jesus? Já vai dormir? Não, na aplicação do texto, entenda isso. Jesus está dormindo sobre uma almofada. Ensinamento. Por que almofada? O vento está quase quebrando o barco, está quase afundando. Que decisão nós vamos tomar agora? O vento não acorda Jesus. As ondas que batem no barco não acordam Jesus. Aleluia. A tempestade que bate no barco não acorda Jesus. Jesus está dormindo tranquilamente. Mas quem vai acordar Jesus é o discípulo. Escute isso aqui, eu quero que você entenda isso. Quem vai acordar Jesus é os discípulos. O vento está soprando e Jesus não acorda. O vento está quase quebrando o barco, Jesus está do mesmo jeito. Mas quem vai acordar Jesus é os discípulos. Como? Ele chega a Jesus e está dizendo, mestre, nós vamos perecer, ajuda nós, levanta, acorda. Quando ele chama Jesus, a situação começa a mudar o rumo para melhor, para ser resolvida. Escute, entenda isso aqui. Jesus vai levantar de trás e vai para frente. Vai sair da polpa e vai para a proa do barco. Escute isso aqui, irmãos. Por que tem que chamar Jesus no barco? Por que Jesus dorme sobre uma almofada? Por que o vento está quebrando, quase afundando aquele barco, ele está enchendo de água? Mais uma vez, Jesus ensinando para mim e para você, mais uma vez neste domingo, ei, quando o vento soprar no barco da tua vida, lembra de quem está dentro do teu barco e para de tirar o foco do milagre. Porque tem pessoas que no vento do barco está quase afundando, vai e volta e vai, e está pensando, agora vai acabar com tudo, agora o casamento já era, agora o filho vai para o mundo, agora vai arrebentar com tudo, está buscando refúgio e socorro fora do barco. Eu quero ser profeta para a vida de alguém aqui dentro nesta noite. A palavra para você hoje é essa: dentro do teu barco tem alguém que está te esperando você chamar por ele, mas o vento por si próprio não acorda ele. Quem tem que dizer para ele o que está passando no barco da tua vida é você. Sabe o que é isso? Aí eu quero lembrar você nessa noite. Papai está dizendo para ti, ei, eu estou com saudade de ouvir a tua voz.
Eu estou com saudade de ouvir o sussurrar do teu cantar, do teu orar, do teu chorar. Eu estou com saudade de ouvir, porque você não tem mais tempo, quem sabe? É uma correria, é tanta coisa. Pastor, o meu tempo é quando eu venho para a igreja. Pois é, tem ventos que não é o diabo, é Deus que está permitindo para você falar com Ele, para você chamar Ele. Ele quer ter um tete a tete contigo, falar contigo. O patrão não resolve, o amigo não resolve, o fulano não resolve. Quem vai resolver é Jesus de Nazaré. Papai está dizendo: esta campanha eu permiti para você falar comigo mais uma vez, para você sair mais forte, mais cheio, mais revigorado, mais transformado, para fazer algo diferente, para o meu nome ser glorificado na sua vida. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. Acalma o teu coração. Ele está no barco, ele está dentro do barco. Pastor, mas o negócio, eu não sei mais que decisão tomar. Acalma. Ele está dizendo: quando o vento soprar, pega uma almofada, dorme no meio do vento. Pastor, mas não tem como. Tem. Ele está ensinando de novo: no meio de uma tempestade, não tome decisões precipitadas. Não assine acordo sem orar. Não entre em relacionamento sem pedir direção de Deus. Não entre em qualquer porta. Mas o meu escape tem que ser esse. No meio do vento tem pessoas que fazem o que não podia, falam o que não deveria. No meio do vento tem pessoas perdendo empresa, perdendo casamento, perdendo famílias, perdendo filhos. No meio do vento tem pessoas que estão perdendo muita coisa, porque ao invés de parar um pouquinho e falar com quem deve falar, na verdade está olhando para o meio do vento. Papai está dizendo para alguém aqui dentro nessa noite na palavra: ei, eu estou no barco, mas eu quero tomar a dianteira do teu barco, para você deixar eu tomar toda, aleluia, fazer toda a diferença. Deus está falando ao coração de alguém aqui dentro nessa noite: para um pouquinho e fala comigo, porque no teu falar vou te dar direção, vou abrir o caminho, vou tirar a pessoa, vou colocar a pessoa, mas o meu nome vai ser glorificado na sua vida em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. No meio do vento, no meio do barco, dentro do barco, Jesus levanta, e se levantou, e repreendeu. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento aquietou e houve grande bonança. Mas tem um detalhe aqui. Capítulo 4, versículo 36. E eles, deixando a multidão, levaram-no consigo no barco, e assim como estava, havia outros barcos com ele. Ponto. Tem ventos que às vezes você não passa sozinho. Tem ventos que você está dentro do seu barco, mas tem outros barquinhos dependendo de você, que está na sua cola, está na sua sombra. Aqui eu creio que quando acalmou a tempestade, até os pequenos barcos que estavam seguindo o barco que Jesus estava, foi beneficiado pelo poder de Jesus no barco dos discípulos. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Quem sabe na campanha que você está fazendo, quem sabe antes do término dessa campanha, papai está dizendo para você assim, Jesus está dizendo para você: olha, você veio buscar a resposta para o seu barco, mas na verdade, muitos vão ser beneficiados lá naquela casa, naquela família, naquele negócio. Porque quando você está buscando para você, tem muita gente dependendo de você para o nome dele ser glorificado. Irmãos, o maior beneficiado, a pessoa que quer ver o milagre na sua vida, é Cristo. Por quê? Porque sabe que quando o milagre chegar, é o nome dele que vai ser glorificado. Quem sabe essa noite papai está te falando na palavra: ei, prepara para viver um tempo diferente. Que tempo? Depois do vento vem a bonança. Que jeito, pastor? Está na Bíblia. Quem vai trazer a bonança? Não é os discípulos. Quem traz a bonança é Jesus. Quem vai trazer toda a bonança? Não adianta colocar a expectativa no governador, não adianta colocar a expectativa naquele amigo, não. Coloca a expectativa em quem está no barco da tua vida. Dia 5 de outubro, muitas pessoas entrarão até em depressão, se não tomar cuidado, porque estão colocando toda a força, toda a fé em homens. Tem momento na minha vida e na sua vida que a gente tem que parar e falar: Jesus, é isso mesmo? É dessa forma? É desse jeito? Eu lembro quando eu estava com a minha esposa, a segunda vez que fomos pregar fora, e
a gente foi pregar numa cidade do interior daquele país, e o pastor falou assim, eu preciso que vocês venham dirigir essa igreja, que vocês venham tomar conta aqui, e eu estou indo aqui para outro país, a igreja já está pronta, vocês vêm, pode vir assumir, vocês podem. O pastor já era conhecido nosso, e eu falei assim, nossa, que maravilha, que bênção, que coisa boa. Quando eu cheguei lá na casa que a gente estava hospedado, que coloquei o joelho no chão, e a oração, a minha oração, Deus, obrigado pela porta que o Senhor abriu. Que porta? O Espírito Santo falou assim, que porta? Pega a tua mala e volta para Goiânia, porque o que eu tenho para vocês não é aqui, é lá em Goiânia. Mas aqui tem tudo de bom. Volta para Goiânia. Voltamos para a nossa cidade, mas no olhar natural fiquei dizendo, gente, mas como que pode? Quando chegamos em Goiânia, fomos tentar entender um pouquinho do que Deus estava dizendo. Tem hora que o natural para você pode ser ótimo, aí Deus vem e fala assim, para um pouco, porque eu estou permitindo algo na sua vida, para você enxergar o que eu tenho para você, que é muito melhor, não é o que você está vendo, mas é o que eu estou vendo do lado de lá, porque quando chegar do lado de lá, tem cura, libertação, milagre, transformação, porta aberta, milagre para acontecer, você não está vendo agora, mas quando chegar do lado de lá, não pare de remar, e deixa Jesus tomar conta do barco da sua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Jesus está ensinando para ele, para mim e para você. Porque a ordem de Jesus foi, passemos para o outro lado. Ele não disse, vai, ele disse, eu estou junto com vocês. Se fosse hoje, no mundo moderno, Jesus ia dizer assim, é nós, estamos juntos, não abro mão de ti, estou no barco com vocês. Estou com vocês e não abro, e foi mesmo. Aqui é o perigo da gente perder o foco do milagre no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade tem pessoas que vê o que não existe, vê pecado que não tem, vê anjo preto, vê arapuca, vê coisa ruim, vê nuvem negra, vê porta fechada, vê tanta coisa ruim no meio da tempestade, só não vê Jesus no barco dele. Sei que não é aqui, mas já percebeu que tem pessoas que você fala com elas 5 minutos de manhã, ela tem o poder, se você não vigiar, de estragar o seu dia inteirinho. Ele fala, não vai dar certo, está mandando embora, o negócio está ruim, está complicado, rapaz, se eu fosse você nem voltava lá mais. Ele só fala coisa que não presta, só vive focado na tempestade. Só vive focado no meio do olho do furacão. Os discípulos, se foi pegar o pão e o peixe para Jesus multiplicar, disseram para Jesus, é pouco pão, é pouco peixe. Jesus não perguntou quantos pães, se era pouco ou se era muito, não. Jesus pediu para multiplicar, e eles colocaram um problema, porque tem momento na nossa vida que a tempestade pode até soprar, mas aonde vai estar o teu foco? Dentro do milagre que você não está vendo. Tem hora, meu irmão, que o vento bate, o vento sopra, a coisa vem, a coisa vai, mas você tem que enxergar o milagre pelo lado de dentro. O que os discípulos não viam, Jesus viu. Pega o pão, o peixe, levanta os olhos da graça, começa a alimentar, e todo mundo se alimenta, e ainda sobra 12 cestos cheios de pães. Por quê? Porque os discípulos não viam o que Jesus estava vendo. Tem hora que papai está dizendo, eu permito uma campanha como essa, para você enxergar o milagre do lado de dentro, para você ver o que você não viu, para você ter o que você não teve, para o caminho ser aberto, e o meu nome ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. É a mesma forma, os discípulos estão enxergando o vento, e está demorando a chamar Jesus. O tempo da demora demonstra a dúvida que eu tenho, mas tenho medo de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Tem hora que você tem que tomar a decisão rápida, logo. Tem hora que você não pode ficar pensando demais, não. É tomar decisão. Cai para a campanha, aceita Jesus, muda de vida logo. Para de sofrer naquele mundo. Está vendo que o mundo não está te dando nada, não está trazendo nada de benefício. Vem para Jesus, deixa ele tomar conta do barco da sua vida e para de querer te enganar você mesmo. Aí, Jesus está ensinando para eles, eu estou dentro do barco, mas você está querendo tocar o barco sozinho. Quando eles chamam, Jesus vai para frente. Diga comigo, frente. Quero finalizar aqui, diga comigo assim, ó, frente. Entenda isso aqui. Mestre, não te importa que pereçamos. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus disse-lhe, por que sois tão medrosos? E eles apavoraram muito e disseram uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O que é isso aqui? Toda vez que você entra numa campanha, toda vez que você entra num propósito, não pensa você que o diabo vai ficar de braço cruzado.
Toda vez que você entra num propósito para restauração, para cura e transformação, pode ter certeza que alguma coisa o diabo vai tentar sacolejar na sua vida, para você perder o foco e desistir de chegar do outro lado de onde é o objetivo. Escute isso. Estou dizendo isso para alguém que tem que ouvir isso aqui. Alguém vai chegar na hora que é para você estar vindo para a igreja. Vai aparecer tanta ocorrência, tanta situação que não era comum acontecer. Vai começar a acontecer próximo para você vir para a igreja, no meio da semana, para você perder a paz, para tirar a tua tranquilidade. E Jesus está dizendo para eles assim, ó, acalma um pouco. Eu vou fazer o que vocês não fazem. Escute isso. Você veio no primeiro culto, você veio no domingo. Papai está dizendo para você que está ouvindo essa palavra, o que você não pode fazer no meio da semana, eu vou entrar com a provisão e a providência para acalmar essa tempestade. O que você não pode fazer daqui para frente, mas deixa eu assumir o controle do barco da sua vida. Fecha os teus olhos. Deixa eu assumir o controle do barco da sua vida. Deixa Ele assumir o controle do barco da sua vida. Quem sabe é você que veio, que ouviu o louvor, ouviu a palavra e está dizendo, pastor, tem tempo que eu estou remando e o barco da minha vida parece que não sai do lugar. Pastor, eu estou remando faz tempo, mas quem me olha por fora não conhece qual é a estrutura do meu barco por dentro. Pastor, eu estou remando já faz tempo e as tempestades sopram, as tempestades vêm, as tempestades estão batendo de dia, à tarde, à noite. Pastor, eu não estou aguentando mais aquela turbulência com meu marido, a minha esposa, os meus filhos, no meu emprego. Não estou aguentando mais, pastor, aquela turbulência daquela enfermidade. Fecha os olhos. O Jesus da cura, o Jesus da transformação está dizendo ao coração de pessoas aqui dentro nessa noite, eu sou o Cristo que levanto neste barco e te mostro um tempo que você ainda não teve, porque a bonança não vem da parte de homens, a bonança vem da parte de Cristo. Mas enquanto você não parar e falar comigo, eu permiti esta campanha, olhos fechados. Eu permiti esta campanha para você voltar a falar comigo com mais tempo. Eu permiti esta campanha para você voltar a falar comigo a sinceridade, não na correria. Oh Espírito de Deus, Deus, estamos diante da tua igreja, pessoas que estão remando há tempos, ó Pai, remando e não conseguem enxergar o outro lado. Mas que essa noite o Senhor venha marcar a vida de homens e de mulheres. O Senhor venha marcar a vida de pessoas que entrou aqui falando, Pai, muda a história da minha vida nesta campanha. Pai, eu creio que é no meu clamor, é no meu falar contigo, que o Senhor vai levantar e vai acalmar essa tempestade. Eu vou te dar 1 minuto de olhos fechados para você falar com Ele. Fala com Ele. Deus, fala com Ele. Isso, é você que vai chamar Ele agora. Isso. 1 minuto para você falar com Ele. Intenção sem ação é ilusão. Não sonhe em sua vida, viva o seu sonho, acredite. Tem hora que você precisa enxergar o milagre no meio dessa tempestade. Tem hora que Deus permite uma campanha como essa para você colocar e dizer, Senhor, o que eu preciso é de mais forças, para sair daqui mais cheio, mais renovado, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, em nome de Jesus. 20 segundos, vai, fala com Ele. Oh Espírito de Deus, isso, fala com Ele. São os ventos que nós passamos que homem não resolve. Bendito é o nome de Jesus. Fica de pé comigo, isso.
Levanta a sua mão direita para o céu comigo. Nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. Diga comigo assim: eu creio. Diga assim: eu creio que o meu barco vai chegar do outro lado. Diga assim: eu creio que o meu milagre já é real na minha vida, na minha casa, na minha família. Agora coloque a mão no teu coração e ora por você. Fala, ora com você, por você. Pai, mais uma vez nós oramos nessa noite. Pai, nós cremos que esta campanha não foi à toa, foi para marcar vidas. E assim como na liberdade que foi me dada de chamar ele de barco, Senhor, ela de barco, marca o primeiro culto deste domingo. Que ainda esta semana, Pai amado, uma bonança, que um tempo chegue sobre a vida dela, sobre a vida dele. Que ainda esta semana, Senhor, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado na vida dele. Meu Pai, que ainda esta semana eu estou sendo profeta para a vida de alguém. Que ainda esta semana o telefone toque. Que ainda esta semana a notícia boa chegue. Que ainda esta semana, Pai, a porta seja aberta. Que ainda esta semana, nem que seja para fechar a porta, que seja fechada. Que ainda esta semana, que o Senhor mude as amizades. Que ainda esta semana a tempestade passe e a bonança fica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por um minuto, canta, isso, vai, André, isso. Enquanto você está cantando, Deus está trabalhando em teu favor. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando. Enquanto você está dando orcações, largas. Meu Deus. Clame, vai. Chama ele no barco da tua vida. Chama ele no meio do teu barco. Chama ele. Enquanto você chama, ele levanta e vai acalmar a tempestade. Segura um pouquinho, aleluia.